Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. No final, eu vou perguntar para vocês se nós vamos permanecer aqui ou se nós vamos lá para Nossa Senhora da Piedade, tá? Então vamos refletindo aí até o final. Tem um carro preto aqui de fora que está com o farol aceso, tá? Não sei quem é o proprietário, é um carro preto, né? Está aqui fora com o farol aceso, apaga lá para não descarregar a bateria. Quero pedir às crianças que façam silêncio, tá? Sabe por quê, gente? 1 hora não dá para nada, 1 hora é muito pouco, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Semana passada, para quem não veio, a gente deu uma introdução sobre a pessoa de Saulo de Tarso, que se tornou São Paulo apóstolo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários. Eu dizia que na faculdade de teologia, eu tive professores de teologia que chegaram a dizer que a Igreja Católica não seria o que ela é hoje se não fosse a atividade, o empenho, a dedicação, o sacrifício desse homem. Olha só. E eram professores que estudaram em Roma, estudaram Bíblia lá em Roma. E esses professores que estudaram Bíblia lá em Roma, dizia isso para a gente, né? Dada a importância de São Paulo na evangelização, lá nas origens da igreja, nas origens do cristianismo. É bonito, né? Toda hora eu vou pedir para a garotada ficar quieto, tá? Que isso me incomoda. É bonito porque os primeiros cristãos, eles diziam que a Roma pagã, a gente até estudou na escola, né? A Roma pagã foi fundada por 2 irmãos, Rômulo e Remo. E a Roma cristã também foi fundada por 2 irmãos na fé, Pedro e Paulo. Que coisa, não é? A Roma pagã, Rômulo e Remo. A Roma cristã, Pedro e Paulo. É por isso que a sede da Igreja Católica não poderia estar em outro lugar que não fosse Roma. E até mesmo na história da Igreja, houve um Papa que foi para a França, para uma cidade chamada Avignon, e Santa Catarina de Sena, na época, na Idade Média, foi buscar o Papa e disse: Papa, o seu lugar não é aí, o seu lugar é em Roma. Olha que interessante, porque foi em Roma que Pedro e Paulo testemunharam até o derramamento de sangue a sua fé. E adivinha qual que é a primeira carta de Paulo que nós vamos estudar hoje? A carta aos Romanos. Por isso que a gente é católico, apostólico, romano. Não é? Que coisa bonita. Então prestem bastante atenção. Eu vou tentar passar devagar, que tem gente que gosta de copiar. Isso daqui vocês não precisam copiar, porque esse quadro aqui está naquela folha que eu passei para vocês. Quem faltou, no final eu vou dar para quem faltou. Então não precisa copiar esse quadro aqui. O que é que nós encontramos aqui? Ó? Prestem atenção. As cartas de Paulo, não na ordem como estão na Bíblia. Porque você vai perceber que aí na sua Bíblia, a ordem das cartas é diferente. Aqui estão as cartas de Paulo na ordem em que elas foram o quê? Escritas.
No ano 51, as duas primeiras cartas que Paulo escreveu, como é que chama? Primeira e segunda. É bom que você saiba, né? No ano 51, Paulo escreveu as suas duas primeiras cartas, a primeira e a segunda Tessalonicenses. Por volta do ano 56, ele escreveu qual carta? No ano 57, a primeira e a segunda. Também no ano 57, a carta aos. E agora chegou na carta que a gente vai estudar hoje, que na nossa Bíblia vem primeiro, mas não foi a primeira a ser escrita não. Depois nós vamos saber por que na Bíblia ela vem primeiro. A carta aos Romanos, escrita por volta do ano 58. Depois no ano 60, a carta a Filemon. Também por volta de 60, a carta aos Colossenses. 62, a carta aos Efésios. E no fim da sua vida, quando ele estava preso, aguardando a sua execução por ordem do imperador Nero, Paulo escreveu suas últimas cartas, a primeira e a segunda a Timóteo e a carta a Tito. Eu quero chamar a atenção de todos vocês. Quem fez Escolinha da Fé sabe, né? O que veio primeiro? Os evangelhos ou as cartas de Paulo? As cartas de Paulo. Os evangelhos foram escritos depois das cartas. Para você ter uma ideia, o primeiro evangelho que foi escrito, o evangelho de Marcos, foi escrito no ano 70. 5 anos depois que Paulo terminou de escrever as suas últimas 2 cartas. Anos 70, Marcos. Mateus e Lucas, por volta de 80, 85. E o Evangelho de João, no ano 90. Então veja bem, os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas de... E aí é importante, muito importante, a gente estudar as cartas de Paulo. Observação, antes que alguém pergunte ou fique com dúvida. E a carta aos Hebreus? O que está escrito aqui? A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não é de autoria de Paulo, tá? Então a carta aos Hebreus, quem escreveu conheceu Paulo. Quem escreveu, ouviu Paulo pregar. Quem escreveu, conheceu bem as ideias de Paulo, a teologia de Paulo. Mas não foi Paulo, foi essa pessoa, que teve muito contato ali com Paulo, e o pensamento dele, a teologia dele. Por isso que a gente lê a carta aos Hebreus, principalmente no final, né? Dá a impressão que foi Paulo quem escreveu, mas não foi não. Pessoas ligadas a Paulo, discípulos de Paulo, mas não foi Paulo. Tudo bem até aí? Vocês tiveram a curiosidade de contar quantas cartas Paulo escreveu? Vocês contaram? Vamos contar? 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 cartas. Representa os 12 apóstolos e Jesus. Amém? Até nisso o Espírito Santo é demais, né? É ou não é? É ou não é? As 13 cartas de Paulo representam os 12 apóstolos e Jesus. 12 mais Jesus dá 13. Coisa curiosa, não é? Então vamos continuar. Agora as cartas de Paulo, na ordem em que se encontram na Bíblia. Vamos dizer, a ordem que está aí na sua Bíblia. Todo mundo junto, começa lá. Romanos, 1ª e 2ª. Primeira e segunda.
Olha, as duas primeiras que foram escritas, onde elas vieram parar? Lembra? Ano 51, as duas primeiras, ó, vieram parar cá embaixo. Continua. Primeira e segunda. Por que na Bíblia as cartas de Paulo aparecem nessa ordem e não na ordem que foram escritas? Por uma razão muito simples. Para que as cartas de Paulo entrassem na Bíblia, elas tiveram que entrar desse jeito. Partiu-se da carta para a carta. Qual que é a carta maior? E qual é a carta menor? Filemon. Aliás, os estudiosos da Bíblia dizem que a carta Filemon nem deveria se chamar carta, deveria se chamar bilhete. Por quê? Alguém aqui já leu a carta Filemon? Quantos capítulos tem essa carta? Um capítulo único, não é? A carta aos Romanos tem 16 capítulos. Quantos capítulos tem Romanos? 16. E a última lá da Bíblia, Filemon, só tem um. Então, ó, deu para entender? Na Bíblia, elas não aparecem na ordem que foram escritas. Elas aparecem por ordem de tamanho, da maior para a menor. Muito bem. Continua prestando atenção. Quantas cartas, portanto, Paulo escreveu? Presta atenção agora. Embora na Bíblia encontramos 13 cartas atribuídas a Paulo, olha que interessante. Os estudiosos afirmam que foram mais de 13. Esse Paulo era arretado. Vocês concordam comigo, criançada? O baixinho arretado. A gente aprendeu na aula passada que Paulo, até alguém falou assim, né, que achava que o Paulo era que nem o irmão Osmário. Cadê o irmão Osmário? Né? Essa semana, irmão, encontrei uma pessoa que falou para mim assim: nossa, eu achava que o Paulo era que nem o irmão Osmário, um cara alto, forte, bonito, né? E eu aprendi que o Paulo era um cara baixinho, feio, não é? Olha aí. Mas o tamanho não é documento, beleza não se põe na mesa, e ele era um baixinho arretado, né? A gente tem 13 cartas na Bíblia atribuídas a Paulo. Os estudiosos afirmam que foram mais de 13. O que aconteceu? Algumas, e aqui na Escolinha da Fé, a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá no final da Bíblia, pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios. Quem está participando da Escolinha da Fé pela primeira vez, eu vou pedir para vocês assim, ó. Toda passagem bíblica que a gente pegar, a gente vai grifar com a nossa caneta. Até o final do ano, a tua Bíblia tem que estar toda grifada. Combinado? Então pega aí, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Para quem tem a Bíblia, para quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 1469. Vou repetir. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, está na página 1469. Quem tem dificuldade, pede ajuda para o vizinho. Não é vergonha para ninguém. Ninguém nasceu sabendo, nós estamos aqui para aprender. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quem já encontrou é para grifar o 9, tá? Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o número maior, os versículos são os números pequenininhos. Silêncio. Gente, que carta que é essa que vocês estão abertos aí? Que carta que é essa?
Como é que é? Mas nós vamos descobrir que a 1 Coríntios não foi a primeira. Na verdade, a 1 Coríntios foi a segunda. E a 2 Coríntios foi a... Por quê? Porque antes das duas, Paulo já tinha escrito uma outra carta para os coríntios. Mas essa outra carta, o que aconteceu com ela? Se perdeu. Olha aí a prova, ó. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impúdicos. Vamos ler todo mundo junto agora? 1, 2, 3. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade. Que carta que é essa? Que carta que é essa? Na verdade, a primeira que ele escreveu. E essa que está como primeira é a segunda. E a que está como segunda é a terceira. Mas essa carta que ele diz aqui, que ele escreveu, para que eles não tivessem contato com aquilo que não presta. O que é impúdico? Não é? Impúdico é uma pessoa que vive na impureza. O que é um impúdico? Uma pessoa que vive na impureza. E Deus quer que nós vivamos na pureza. Então Paulo já tinha escrito uma carta, prevenindo os coríntios, para que eles fugissem da impureza. Mas essa carta se perdeu. Então, na verdade, tem 13. Mas os estudiosos dizem que ele escreveu mais que 13. Ficou claro para todo mundo? Ficou? Vamos em frente. Não fecha a Bíblia, não. Deixa aberta, tá? Vamos em frente. Todas as cartas foram realmente, está vendo que o realmente está até em destaque? Todas as cartas foram realmente escritas por Paulo. O padre Orlando disse que quando ele fez teologia no tempo dele de seminário, ele teve professores, que foram lá em Jerusalém, foram lá escavar a terra, foram lá, procurar conhecer cada detalhe do Novo Testamento, não é? E aqui, esses homens de Deus que estudaram infinitamente mais do que nós, o que eles nos trazem? Olha aqui, ó. Essas 13 cartas são divididas em, qual que é o primeiro grupo ali? Paulinas. São aquelas que não há dúvida de que foram escritas por Paulo. Quais são essas cartas que não existe dúvida? Você vai consultar qualquer biblista, qualquer exegeta, qualquer teólogo da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Protestante, e católicos, ortodoxos e protestantes estudiosos, todos eles concordam nesse ponto. Não há dúvida de que Paulo realmente escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, a 1 Tessalonicenses e Filemon. Essas cartas aqui são genuínas de quem? De Paulo. Agora tem um segundo grupo, até uma palavra meio difícil, né? O que está escrito ali? Deuteropaulinas. O que significa deutero? Deutero significa segundo, não é? São um grupo de segundas cartas, são aquelas que possivelmente foram escritas não por Paulo, mas foram escritas por quem? Discípulos dele. Possivelmente não foi Paulo, mas quem escreveu era o que de Paulo? Discípulo. O discípulo aprende com quem? Com o mestre. E se o discípulo aprende com o mestre, na hora de escrever, ele vai escrever o que ele pensa, ou ele vai escrever o pensamento do mestre? Olha aí. Quais são essas cartas que possivelmente não foram escritas por Paulo,
mas por discípulos dele, refletindo assim também o pensamento de Paulo. Todo mundo junto comigo. Efésios. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não lê a Bíblia. Mas se você começar a ler a Bíblia, e você levar esse estudo aqui a sério, compara esse grupo com esse grupo aqui. Estou olhando lá para o Marcinho, que é um estudioso da Bíblia, né, Marcinho? Se você comparar esse primeiro grupo com esse segundo grupo, você vai perceber que já tem o quê? Diferenças, né? Por essa razão. Deu para entender? Tá difícil, tá mais ou menos, como é que é? Tá dando para acompanhar? Todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Então vamos em frente. Classificação das cartas. Isso aqui é gostoso também, tá? Como que as cartas de Paulo podem ser classificadas? Nós temos as cartas querigmáticas. Meu Deus, o que é isso? Quem aqui já ouviu a palavra querigma? É uma palavra grega. Levante a mão. Querigma. Quem já ouviu? Querigma. O que é que significa querigma? Anúncio. No caso de nós cristãos, o querigma é o anúncio de quem? De Jesus Cristo. Então, as cartas querigmáticas. O que é forte nessas cartas? O anúncio de Jesus Cristo. E vou contar um segredo aqui para vocês. Nessas duas cartas, o anúncio de Jesus Cristo foi tão forte, que os cristãos dessa comunidade, eles achavam que o mundo ia acabar depressinha, e que Jesus já estava voltando. Se você ler a primeira e a segunda Tessalonicenses, né, Paulo vai orientar a comunidade, Paulo vai dizer assim, vocês estão pensando que o mundo já vai acabar? Vocês estão pensando, né, que Jesus já vai voltar? Calma aí, né? Mas é que o anúncio, o querigma, o anúncio de Jesus foi tão forte, que eles chegaram a pensar que Jesus já estava voltando. Deu para entender porque são cartas querigmáticas, sim ou não? Segundo grupo, as chamadas o quê? Grandes cartas. Grandes cartas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Guarde bem. Se alguém perguntar para o senhor, tio Wilson, quais são, né, as grandes cartas de Paulo? Está na ponta da língua do tio Wilson. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. E aqui, segredinho. Você pode ler sozinho essas cartas. Mas se você ler sozinho, muita coisa você não vai conseguir entender. Então agradece a Deus que você está aqui. Que a igreja vai nos ensinar o sentido dessas cartas. O outro grupo, olha aqui, as cartas do cativeiro, da prisão. Por que chama cartas do cativeiro da prisão? Porque quando Paulo as escreveu, ele estava lá, né, numa rede, tomando um suco de laranja geladinho, e dizendo, ai como é bom ser cristão. É assim que o Paulo estava? Não, ele estava onde? Na cadeia. Estava preso porque não negava a sua fé, não perdia o seu amor, não desanimava em sua esperança, não é? As cartas que Paulo escreveu na prisão, e eu acho bonito demais, quando em uma dessas cartas Paulo vai dizer assim, eu estou preso. Presta atenção nisso, meu querido. Presta atenção nisso, minha querida. Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Eu estou preso,
Eu estou aqui com essas correntes, mas a palavra de Deus não está acorrentada. E a prova de que a palavra de Deus não está acorrentada é que essa palavra que foi escrita na cadeia, hoje está na minha e na sua mão. Aplauda Jesus, porque realmente a palavra de Deus não está acorrentada, não está presa. Que coisa, não? E o último grupo, nós chamamos de cartas pastorais. Por que cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito. Palavra pastoral vem de que palavra? Pastor, não é? Os primeiros pastores, preste atenção, os primeiros bispos da igreja, Timóteo e Tito. Você sabia que quem ordenou Timóteo bispo e quem ordenou Tito bispo foi quem? Paulo, apóstolo. Não é? A igreja católica, presta atenção, quem não sabe. A igreja católica, ela conserva a ordenação dos seus pastores. O que os apóstolos fizeram naquela época, a igreja continua fazendo até hoje. A igreja ordena os seus pastores, diáconos, padres, bispos. Não mudou nada. E se você ler 1 e 2 Timóteo e Tito, você vai chegar a essa conclusão. Gente, deu para todo mundo entender? Como se classificam essas cartas de Paulo? Deu ou não? Vamos para frente. Tem muita coisa boa aqui para frente. Ai, 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 ai. Quem está dormindo agora acorda. Quem está dormindo acorda. Naquele tempo, era fácil escrever. Imagina a dona Cida chegando para o seu querido marido, Josimar, e dizendo: Josimar, vamos escrever uma carta para a vovó? Né? A coisa mais fácil do mundo, né, seu Josimar? Pega uma folha de caderno, uma caneta Bic, de preferência azul ou preta, escreve uma carta. É tão fácil escrever uma carta, é ou não é? Naquele tempo, era fácil escrever uma carta? Ah, meu querido, minha querida, acompanha comigo. Escrever era uma tarefa o quê? Difícil e lenta. Paulo, isso aqui é curioso, hein? Curioso. Eu acho que você não sabia disso. Paulo não escrevia diretamente as suas cartas. O que ele fazia? As ditava a escribas peritos. Esse Paulo era arretado. O que é um escriba? O que é um escriba? Um escriba é aquele que escreve, né? No tempo de Paulo, os escribas, preste atenção, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, os escribas judeus eram aqueles que copiavam a Bíblia, tá? E tinha que ser gente que tinha que ter estudo. Para ser escriba, tinha que ter estudo. Porque se ia copiar a Bíblia, não é brincadeira, não é? Agora, esses escribas aqui, Paulo escolhia a dedo. E ele ia ditando, e ele ia escrevendo. Vocês estão em 1 Coríntios, não estão? Volta para trás e vocês vão encontrar Romanos. Pega comigo, caneta na mão. Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Grife com a sua caneta. É só voltar para trás. Antes de 1 Coríntios é a carta aos Romanos. Romanos 16, 22. Está na página 1465 da Bíblia da Ave Maria.
Página 1465 da Bíblia da Ave Maria. Romanos, capítulo 16, versículo 22. Quem encontrou, já grife com a sua caneta. Olha o que está escrito aí. Deixa eu perguntar para vocês, olho no olho. Quem foi que escreveu a carta aos Romanos? Ela é uma carta genuína de quem? De Paulo. Mas foi Paulo que pegou na pena para escrever? Não, ele ditou. Olha aí, ó. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Quem que era o Tércio, comadre? O Tércio era o escriba perito, o cara bom para escrever naquela época, para quem Paulo ditou a carta aos Romanos. Paulo ditava, tá? Ficou claro para todo mundo? Ficou claro? Veja bem que interessante. Opa! Para que ninguém duvidasse de que foi ele mesmo quem as ditou, Paulo costumava assiná-las no final. Depois, na sua casa, você procura e grifa. É o caso, por exemplo, da 1 Coríntios 16, 22, igual Romanos, ó, bateu até nisso, outra traquinagem do Espírito Santo. Da carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, e da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Como Paulo ditava, essas cartas aí no final, ele assinava de próprio punho, para o pessoal não duvidar de que ele tinha ditado e que ele era realmente o autor das cartas. Ficou claro? Ficou claro? Vamos para frente. Pode ir para frente? Espera aí. 1 Coríntios 16, 22, Colossenses 4, 18 e 2 Tessalonicenses 3, 17. Contagem regressiva para mudar de tela. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai. Agora o bicho vai pegar. Olha aqui, ó, o bicho vai pegar. Psh. As cartas eram escritas no papel sulfite, no chamex, né? Eram escritas no papiro ou no pergaminho. Tchan. Para quem não fez o primeiro ano da Escolinha da Fé, o que era o papiro? O papiro era o material mais comum e barato. Era uma planta comum no Egito e Síria, bastante perecível, por isso que algumas cartas se perderam. Porque o papiro, vocês estão entendendo? A gente não viu que Paulo escreveu mais de 13, mas se perderam. Por quê? Porque o papiro era um material barato, não é? Perecível, de difícil preservação. E também escrevi em pergaminho. Olha que interessante, o que era o pergaminho? Peles preparadas de animais. Muito produzido em Pérgamo, por isso pergaminho. Produzido na cidade de Pérgamo, na Ásia. Peles de animais, né, que eles preparavam ali para poder escrever. E o papiro era uma espécie de papel extraído da planta. Vamos ver o processo para fazer o papiro. Presta atenção aí, pessoal do fundo também, vê se dá para enxergar. Olha como era difícil fazer o papiro. Isso aqui é o papiro. Eles pegavam, olha aqui, ó, o caule da planta, iam cortando esse caule em tiras, depois eles dispunham essas tiras na vertical e na horizontal, pegavam um martelo de madeira ou uma pedra e batia. Por quê? Porque o líquido que ia sair, né, da planta ia dar o quê? Ia dar liga nas tiras, tá?
E aí, esse era o material que eles usavam e que Paulo usou para ditar as suas cartas. Tudo bem até aí? Não era fácil não, hein? Naquele tempo, com que se escrevia? Preste atenção. Os escribas para quem Paulo ditava suas cartas, escreviam com estiletes de plantas ou com penas de ganso. Esse aqui, ó, era o mais comum, tá? De onde que vinha? Guarda essa palavrinha aqui, ó. Cálamo. Cálamo. Estilete feito de cálamo. O que era o cálamo? Cálamo. Uma planta semelhante à nossa cana. Só que graças a Deus, o cálamo não fazia cachaça não, viu, comadre? Graças a Deus. O cálamo não fazia cachaça, né? Era uma planta semelhante à cana encontrada no Oriente. Olha aqui, ó. Isso aqui era usado para escrever no papiro. Que dificuldade, né? E os escribas de Paulo também usavam muita pena de ganso, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu consegui achar. Lá em cima está o estilete de cálamo. Alguns pequenos estiletes de cálamo que os estudiosos reproduziram para a gente ter uma ideia como que era. A tinta era uma mistura de carvão, cola e água. A tinta usada misturava carvão, cola e água, tá? E essa aqui é a pena de ganso. Não é? Olha aí. Você pensa que sempre foi bonitinho, igual está aí na sua Bíblia? Você tem que dar valor. Você tem que dar valor para o que ficou aí. Deixa eu te perguntar em nome do Senhor Jesus. Você dá valor para algo que foi escrito com tanta dificuldade? Pior que não dá. Porque os católicos, do modo geral, não têm o hábito de ler a Bíblia. Então nós vamos criar vergonha. Vamos ou não vamos? E nós vamos passar a dar valor a algo que foi escrito com tanto amor, com tanto zelo e com tanta dificuldade. Porque se você olha só para o papelzinho amarelinho aí, impresso, você não tem noção do quanto foi sacrificado escrever tudo isso. Católico, para de dar valor para televisão, começa a dar valor para a Bíblia. Quando as cartas de Paulo eram escritas? Vocês estão cansados? Tá bom ou tá mais ou menos? Então vai ficar melhor. Olha aqui, ó. Quando as cartas de Paulo eram escritas? Isso aqui vai ser um tapa na nossa cara. Paulo ditava suas cartas não durante o dia. Ele ditava suas cartas em que hora? À noite. O que tornava o trabalho ainda mais difícil. Durante o dia, o que Paulo fazia? Eu estou arrepiado, irmão Divino. Irmão Divino, eu estou arrepiado. O que o Paulo fazia durante o dia? Trabalhava e pregava. Qual que era a profissão de Paulo? Qual que era a profissão de Paulo? Fabricante de tendas. Vamos responder em coro bem bonito? Qual que era a profissão de Paulo? Muitas dessas tendas eram compradas pelo Império Romano para os soldados, tá? Durante o dia, ele reservava uma parte do dia para trabalhar. Porque Paulo dizia que a gente não pode ser preguiçoso. Na carta aos Tessalonicenses está escrito: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Uma parte do dia ele trabalhava, e outra parte do dia ele pregava. Chegava de noite, ele estava cansado, não estava, Marildo? Mas o cansaço impedia que ele ditasse as suas cartas. Que bofetada na cara da gente, não? Que bofetada. Por isso que a Igreja Católica é o que ela é. Porque ela teve homens e mulheres
iguais a esse daí. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Por isso que a nossa igreja é o que ela é. Ela teve homens e mulheres que não mediram esforços para se doar a Deus. Depois, você confere em casa a profissão de Paulo. Atos 18, do 1 ao 5. Agora, eu vou falar para a minha paróquia aqui. Não posso falar para a paróquia dos outros. Vou falar para a minha. Agora vocês entendem por que o Padre Orlando é do jeito que ele é. Por que o Padre Orlando corre para lá, corre para cá, atende daqui, atende dali, vai na comunidade rural, celebra 5, 6 missas por dia. Não é? Porque o servo de Deus não pode ser preguiçoso. Vamos continuar. Gente, presta atenção agora. Quando eu aprendi isso daqui, eu fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. À noite, era possível escrever por, no máximo, 2 a 3 horas. Tá? Por quê? A luz era fraca e amarelada. A luz vinha de onde? Do azeite. Como que era a luz? Essa luz aqui, ó, é assim. A luz era fraca e amarelada. Só dava para escrever no máximo 3 horas por noite, tá? Muitas vezes não tinha mesa não. Vocês estão achando que era toda a casa que tinha mesa? Tá filmando, não tá? Mesa tinha na casa de quem era rico. Casa de pobre não tinha mesa não. Olha aqui, ó. Muitas vezes escrevia-se sobre o chão ou almofadas, em posições muito incômodas. O rendimento do trabalho era de 3 sílabas por minuto e 72 palavras por hora. 3 sílabas por minuto e 72 palavras por hora. Pare e pensa. Pare e pensa. Os catequistas têm que ensinar na catequese. Os catequistas estão dormindo ou estão anotando? Depois vocês cobram de mim essa apostila aí. Nós temos que ensinar os nossos católicos a dar valor para aquilo que a nossa igreja é. Tem que ensinar, ó. Está pensando que foi facinho escrever as cartas de Paulo? Olha aí. Continua acompanhando. Quem quiser anotar a título de curiosidade, os estudiosos afirmam que a carta aos Romanos, que tem 16 capítulos, com 7.701 palavras, deve ter levado cerca de 98 horas para ser escrita em 50 folhas de papiro. Isto equivale a 32 dias com 3 horas de trabalho ou a 49 dias com 2 horas de trabalho. Essa primeira carta que nós vamos estudar hoje aos Romanos, 16 capítulos, 7.701 palavras. Ela levou 98 horas para ser escrita em 50 folhas de papiro. Demorou 32 dias com 3 horas, quando dava conta de noite de 3 horas, ou demorou 49 dias com 2 horas, quando não dava conta de 3 e só ditava 2, porque o escriba também, a luz era fraca, o escriba dizia, Paulo, tem que parar. E muitas vezes o professor falava para nós lá na faculdade, que o Paulo não queria parar. Se deixasse pela vontade do Paulo, amanhecia o dia, porque ele tinha pressa de escrever aquelas cartas. Se fosse pela vontade do Paulo, amanhecia o dia. Mas o escriba dizia, Paulo, devagar com o santo,
que o andor é de barro. É que nem nas nossas comunidades, né? Nas nossas comunidades tem uns negros que eles são, né? Rapidinho, tem uns que são marcha lenta, né? O Paulo, ó, o Paulo era rapidinho. É mais provável que a redação da carta aos Romanos tenha durado uns 2 meses. Olha aí. Meus amados, vocês são capazes de enxergar hoje o que está por detrás da Bíblia? Impressionante, não é? Vamos estudar a carta aos Romanos. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Opa! Tão cansado? Dá para continuar? Aguenta? Carta aos Romanos. A carta aos Romanos é a maior das cartas de Paulo. E também a mais importante, no sentido de ser a mais profunda e teológica, pois trata do tema central da fé cristã. Qual que é o tema central da fé cristã? A santificação do ser humano se faz pela fé em Jesus Cristo. Mas o que eu quero que vocês gravem? O que vai ficar na cabeça e no coração? A carta aos Romanos é a maior e a mais importante. Em que sentido? Não que as outras não sejam importantes, mas a mais importante em que sentido? Porque ela é a mais profunda e teológica. Vamos voltar lá para o tio Wilson, né? O tio Wilson vai ter na ponta da língua. Vão perguntar, tio Wilson, por que a carta aos Romanos é a mais importante de todas? E o tio Wilson vai responder, porque é a mais profunda e teológica. Grave essa ideia, tá? Agora você está entendendo por que na Bíblia ela veio primeiro. Foi escrita depois, mas na Bíblia foi colocada. E quem colocou a carta aos Romanos em primeiro lugar? A igreja, a santa igreja. Porque não é a igreja que veio da Bíblia, foi a Bíblia que veio da igreja. Não é? E os evangélicos agradecem os católicos, porque se eles têm a Bíblia, não é? É por causa da igreja católica, que organizou e conservou do jeito que ficou aí, tá? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho, o padre Orlando pediu isso para mim, e eu tenho que ser obediente ao padre. O padre falou, Zé, eu quero que você passe para eles como que era a comunidade dos romanos. Como que era a comunidade de Roma? Preste bem atenção. A comunidade de Roma não foi fundada por Paulo. Primeiro ponto, né? O Paulo, que coisa, né, Marcinho? As comunidades que ele fundou, né? Ele escreveu as cartas, mas uma comunidade que ele não fundou, ele acabou escrevendo a carta mais importante, impressionante. As comunidades que ele fundou, ele escreveu ali as outras cartas, mas uma comunidade que não foi ele quem fundou, não foi ele que começou a comunidade, e de repente, ele consegue escrever a carta mais importante. Não é? É aquela velha história, eu tenho que fazer bem para mim, e tenho que fazer bem para o vizinho. E de preferência para o vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, porque eu tenho que dar testemunho de que Jesus é o Senhor da minha vida. Olha aí. A comunidade de Roma não foi fundada por Paulo. O que ele sabia dela eram informações que ele recebia dos membros que eram seus amigos. Muitos dos quais Paulo deve ter encontrado pelo mundo em suas viagens missionárias. Sabe por que os estudiosos dizem isso daqui? Porque quando você lê a carta aos Romanos, você tem a impressão que Paulo conhecia aquela comunidade de fio a pavio. Ele sabia de
tudo o que estava acontecendo naquela comunidade, sem nunca ter ido lá. Olha só que coisa, né? Mas é porque, nas viagens missionárias dele, ele encontrava muitos cristãos pelo mundo, evangelizando que nem ele, que eram dessa comunidade. Olha aí. E nesses encontros, eles contavam para Paulo o que estava acontecendo. Vamos pegar Romanos 16. Está aí, não está? Romanos 16. Caneta na mão. Caneta na mão. Romanos 16. Vocês vão ver quantas pessoas Paulo conhecia dessa comunidade. E que bom que o nosso curso é filmado. Esse curso no futuro vai poder chegar aonde a divina providência quer que ele chegue, tá? E nós vamos ensinar aqui a doutrina da igreja nesse momento. Todo mundo pegou aí Romanos 16? Vocês, por favor, grifem o versículo 1 e 2. Romanos 16, 1 e 2. O que está escrito aí? Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Logo em seguida, ele vai dizer quem era Febe. Que palavrinha que apareceu aí na sua Bíblia? Diaconisa da igreja de Cencres. Vamos voltar lá no comecinho do 1. Agora eu vou ler 1 e 2 por inteiro. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor, de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Quem foi que levou a carta de Paulo para os romanos? Quem foi que levou a carta de Paulo para os romanos? A Febe. Por isso que ele diz, eu recomendo-vos a nossa irmã Febe, para que a recebais de braços abertos. Sabe o que é receber no Senhor? Olha para o tio aqui, ó. Vou fazer o gesto. Sabe o que é você receber uma pessoa no Senhor? É você receber a pessoa desse jeito. Como que o Senhor morreu na cruz? O Senhor morreu na cruz de braços abertos. Por que o Senhor morreu na cruz de braços abertos? Eu estou arrepiado. Para acolher o mundo inteiro. E o que é você receber uma pessoa no Senhor? É você receber essa pessoa de que jeito? Da melhor maneira possível. A Febe tinha que ser muito bem recebida, porque ela estava com o tesouro na mão. 32 dias ou 49 dias de trabalho para escrever aquele tesouro, né? E ele não deu na mão de qualquer um. Ele não deu o tesouro na mão de qualquer uma. Ele deu a uma pessoa ministeriada, uma pessoa credenciada. Qual que era a função da Febe? O que está escrito na sua Bíblia? Agora presta atenção. Diaconisa é o feminino do quê? Diácono. Se essa parte pudesse não filmar, para mim seria melhor. Mas se filmar, a cabeça da gente vai rolar mesmo. Não é? Diaconisa é o feminino do quê? Diácono. Aí levanta uns orelha seca. Uns orelha seca. Me desculpa, Jesus há de me perdoar que eu não tomo jeito. Levanta umas orelha seca e fala assim: tá vendo? Tá vendo que as mulheres podem ser padre? Porque lá na Bíblia, está escrito lá que tinha uma diaconisa. Né?
Então tem uns orelha seca que interpreta ao pé da letra e sai com essa história de que a igreja católica é machista, a igreja católica é atrasada, a igreja católica há muito tempo já devia estar ordenando as mulheres e só fica ordenando o homem. Mas nós temos que entender o que era uma diaconisa lá no começo do cristianismo. Uma diaconisa fazia a mesma coisa que um diácono. Esse não foi muito fraco. Uma diaconisa fazia a mesma coisa que um diácono? Não. E por que ela não fazia a mesma coisa que um diácono? Porque ela não tinha o sacramento da ordem. Vou dar um exemplo para todo mundo entender. A Maria Helena, que é da liturgia, vai tirar de letra. A diaconisa é como se fosse hoje, a ministra da palavra. Quem é ministra da palavra aqui? Levanta a mão. Tem alguma ministra de outra paróquia também? Olha aí, ó. Ministra da palavra. Só que no tempo de Paulo, olha para o tio de novo, não era ministra da palavra. Não era ministra da palavra. Eu falei ministra da palavra mais ou menos para vocês entenderem, nos dias de hoje. Mas o que fazia uma diaconisa, Marcinho? Uma diaconisa ajudava os diáconos e os presbíteros, ou seja, os diáconos e os padres e também os bispos, a batizar mulheres. Como é que é? O que fazia uma diaconisa? Ajudava os diáconos, os padres, os bispos a batizar mulheres. Porque havia um momento do batismo, tem muita gente que não sabe. Os primeiros cristãos, no rito antigo do batismo, tinha um momento do batismo, logo depois que saía da água, presta atenção nisso. Logo depois que saía da água, antes de entrar na água, o que fazia? Antes de entrar na água, tirava a roupa e ficava nu. Porque Cristo na cruz morreu nu, para quem não sabia. Então, antes de descer para a pia batismal para ser batizado, aquela pessoa tinha que tirar aquela roupa ia ser queimada, significando que quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Então a pessoa tirava aquela roupa, simbolizando que ela não queria mais a vida antiga, ela não queria mais a vida passada, ela não queria mais a vida de pecado, ela batizava e quando subia, colocava uma roupa branca. Aqui está o sentido da veste branca, que a gente usa hoje no batismo das crianças. A pessoa, antes de descer na pia batismal, deixava aquela roupa que era queimada, simbolizando a vida passada ficou para trás. Quem está em Cristo é uma nova criatura, morreu para o pecado, ressuscitou para a vida nova, colocava a roupa branca. Aquela roupa branca representava que a mancha do pecado original na alma de quem foi batizado foi apagada, sepultada na água do batismo. E aí, as diaconisas, porque muitas mulheres ficavam meio o quê? Constrangidas. Então as diaconisas eram uma espécie de colaboradoras do batismo, que auxiliavam no batismo das mulheres. Não era diaconisa no sentido do diácono, não tinha o sacramento da ordem, não podia ser padra. Portanto, os orelha seca que defende essa teoria, cai por terra em nome de Jesus e da igreja, porque nós estamos aqui num curso de teologia sério, que não quer mentir para você, que quer dizer a verdade. Deu para entender o que era uma diaconisa? Ficou dúvida?
Ficou claro? Beleza. Continua acompanhando aí, para você ver que mesmo Paulo, não conhecendo pessoalmente, onde foi parar minha Bíblia? Mesmo Paulo, não conhecendo pessoalmente a comunidade dos romanos, ele conhecia muita gente dessa comunidade. Versículo 3. Ele manda saudar quem? Prisca e Áquila. Lá no versículo 5, ele manda saudar o meu querido, lá no 5, saudai também a comunidade que se reúne em sua casa, saudai o meu querido Epêneto, ô nominho, hein? Era da comunidade de Roma. Agora, olha que chique o versículo 6. Ô Augusto, olha aí Augusto, quem é mariano? Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Aqui eu vou ter que falar a verdade para vocês, tá? Tem alguns padres da igreja, santos padres, lá da patrística, do começo das origens, alguns defenderam que provavelmente essa Maria, que muito trabalhou por vós e que trabalha muito até hoje, porque lá no céu ela não está descansando, lá no céu ela está intercedendo, mas alguns defendem que essa Maria aqui, de repente, possa ser a mãe de quem? A mãe de Jesus. Alguns estudiosos defendem essa teoria. Interessante, né? Olha o versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, olha no 9, saudai Urbano, olha no 10, saudai Apeles, olha no finalzinho do 10, saudai Aristóbulo, e por aí vai. Qual a conclusão que você chega? Que Paulo conhecia muita gente da comunidade de Roma. Tá? Conhecia muita gente da comunidade de Roma. Podemos ir para frente? Podemos ir para frente? Presta atenção. Paulo tinha um desejo muito grande de chegar a Roma e conhecer essa comunidade. Por isso ele enviou a carta na frente para preparar sua visita. O sonho de Paulo, que o evangelho chegasse em Roma, eu vou ficar arrepiado agora, Silvério. O sonho de Paulo, que o evangelho chegasse no coração do Império Romano, Roma, e de Roma fosse para a Espanha, e da Espanha fosse para o mundo. Porque lá nos Atos dos Apóstolos, Jesus disse assim, ó, presta atenção. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins do mundo. O que eram os confins do mundo? Chegar a Roma, e chegando em Roma, chegar na Espanha, aquilo que a gente conversava lá na sua casa. Chegar a Roma, o coração do império, e chegando em Roma, levar Jesus lá na Espanha, porque a Espanha era o limite do Império Romano. Não é? É por isso que a igreja romana, a qual nós fazemos parte, ela é católica, porque o sonho de Paulo, de Jerusalém a Roma, de Roma para o mundo inteiro. Vocês estão entendendo qual que era o sonho de Paulo? De Jerusalém a Roma, e de Roma para o mundo. E eu pergunto para você, o Paulo morreu antes de ver o sonho realizado, mas o sonho de Paulo se realizou ou não se realizou? Se realizou. E a prova viva, de Jerusalém a Roma, de Roma para o mundo,
A prova viva de que o sonho de Paulo se realizou é que nós todos, católicos, apostólicos, romanos, nós estamos aqui nesta noite nos beneficiando do Jesus que o Paulo pregou e que o Paulo sonhava levar para o mundo inteiro. Santa Teresinha do Menino Jesus diz uma coisa que eu quero que você vá hoje embora para sua casa pensando nisso. Abre aspas. Santa Teresinha diz assim: um cristão que não tem uma alma que pega fogo para levar Cristo Jesus ao mundo, não é um verdadeiro cristão. Fecha aspas. A sua alma está pegando fogo para você levar Jesus ao mundo? Eu não sei a sua, eu vou falar de mim. A minha está pegando fogo. E quando eu vejo tanta gente assim na minha frente, uma oportunidade de dar um curso desse de teologia para tanta gente, é aí que a minha alma pega fogo mesmo. Não é? A tua alma tem que pegar fogo, porque nós fazemos parte da Igreja Católica. O que significa isso? A igreja que tem o dever, a obrigação e a missão de levar Jesus Cristo para o mundo inteiro. Abre aspas. O cristão cuja alma não pega fogo para levar o Cristo ao mundo inteiro, não é um verdadeiro cristão. Então nós que estamos aí nas pastorais, nos movimentos, fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Ó, vamos garrar. Vamos garrar. Porque nós temos que encher o céu de gente. Nós temos que encher o céu de gente. Então nós vamos garrar. Que nem Paulo garrou, que nem Teresinha agarrou, e que nem todos os outros agarraram. Presta atenção. Eu já falei, né? Programa missionário traçado por Jesus nos Atos dos Apóstolos 1:8. Confins do mundo, coração do império, Roma. Limite, fronteira do império, Espanha. Já falei isso aqui. De Jerusalém a Roma, de Roma para o mundo inteiro. Já falei da diaconisa, levou a carta para os romanos, e o que fazia uma diaconisa? Auxiliava os diáconos nos batizados de mulheres. Já falei também. Já falei do Prisca e Áquila. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Se não foi Paulo que fundou a comunidade dos romanos, quem foi? Quem foi? Vamos descobrir? Havia em Roma uma colônia judaica muito forte. O que tinha em Roma? Uma colônia de judeus que era o quê? Forte, né? Uma colônia de judeus fortes. Esses judeus romanos, por que judeus romanos? Porque eram judeus que moravam em Roma. Esses judeus romanos iam todos os anos a Jerusalém para as festas religiosas. Presta atenção. Os fundadores da comunidade de Roma são justamente aqueles que estavam em Jerusalém no dia de ouviram a pregação de converteram-se, foram e levaram a semente do evangelho para Roma. Você está na carta aos Romanos? É só você voltar um pouquinho para trás. Pega aí, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Quem fundou a comunidade dos romanos? Rapidinho. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, caneta na mão. Só voltar um pouquinho para trás. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, caneta na mão, quem achou pode grifar, versículos de 9 a 11.
Atos dos Apóstolos 2, 9 a 11. Para a gente entender, vamos pegar do 7. Tudo bem? Pega o 7. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos, como é que é? Peregrinos. E quem eram esses peregrinos romanos? Judeus ou... Para um pouquinho aí. Aquela turma, aqueles judeus lá de Roma, estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, ouviram Pedro, se converteram, foram batizados. Quando voltaram para Roma, levaram a boa nova. Começaram uma pequena comunidade. E aqui diz que eles eram judeus e... Como é que está aí no comecinho do 11? Judeus e... O que era um prosélito? O que era um prosélito? Um prosélito era um pagão que aceitava ser judeu. E como que um pagão, para aceitar ser judeu, o que ele tinha que fazer? Receber aquele rito tão importante dos judeus, o rito da circuncisão. Ou seja, na sua origem, a comunidade dos romanos era formada tanto de judeus quanto de pagãos, porque os prosélitos eram pagãos que recebiam a circuncisão para aderir ao judaísmo. Tá? Gente, eu não vou ter tempo, eu vou adiantar o expediente. Até o irmão Divino falou que não era para eu correr muito não, para a filmadora pegar todos os slides. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é bom que todos vocês saibam. Anos mais tarde, o próprio São Pedro confirmou essa comunidade na fé. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, preste atenção, já havia lá uma comunidade numerosa, bem organizada e famosa por sua fé. Tá? Interessante. Quem que chegou primeiro em Roma? Pedro ou Paulo? Pedro, né? E depois veio Paulo. E é por isso que essa comunidade se tornou tão importante, tá? Pedro confirmou essa comunidade na fé. Depois vocês podem conferir em casa. Quem fazia parte da comunidade de Roma? Em sua origem, essa comunidade era formada em sua maioria por judeus convertidos. Mas no ano 49, o imperador Cláudio expulsou de Roma a maioria dos judeus. O que vai acontecer? A comunidade de Roma passou então a ser formada em sua maioria por pagãos convertidos. Quando Paulo escreveu a carta no ano 58, a maioria dos membros não eram mais judeus. Agora mudou a realidade da comunidade. Agora a maioria era formada de pagãos. Gozado, né? Nasceu com maioria de judeus. E depois se tornou uma grande comunidade com a maioria de pagãos. Interessante. Chegando aos minutos finais, se você for capaz de anotar, desculpa, seu divino, agora eu vou ter que correr. Aqui, ó, isso aqui que eu gostaria muito. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a carta aos Romanos é a mais importante em que sentido? A mais profunda e a mais... E agora eu vou contar em primeira mão uma coisa para vocês. Olha o que eu vou pegar na minha mão.
E eu vou ficar arrepiado de novo. O que eu tenho nas minhas mãos? O que tem no catecismo da Igreja Católica? Toda a doutrina católica. Se você... Olha, eu estou arrepiado. Se você comparar os grandes temas do catecismo... Marcinho, responde em primeira mão, meu querido. De onde foram retirados os grandes temas do catecismo? Da carta aos Romanos. Por isso que é catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. A carta mais teológica de Paulo, os grandes temas da doutrina da igreja. Vou provar para vocês. Tá? Isso aqui, ó, quem não der conta de anotar, sexta-feira que vem eu vou trazer um resumo para você colar no seu caderno. Combinado? Combinado? Então só presta atenção. Minutos finais. Estrutura da carta aos Romanos. Faz silêncio. Psh. Capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Saudação, ação de graças e o tema da carta. Do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, a justificação pela fé. No capítulo 4, um tema do catecismo. Abraão, modelo de fé e pai da fé. A gente não aprende na catequese que Abraão é o pai da fé? Capítulo 4 de Romanos. O que tem no capítulo 5? Está fraco demais. O que tem no capítulo 5? Outro grande tema da doutrina católica, o pecado original. O que tem no capítulo 6? O batismo, outro grande tema da doutrina da igreja. O que tem no capítulo 7? Aqui é interessante, viu? O que o pecado faz em nós e o que a graça faz em nós. Leia o capítulo 7, o catecismo também se baseou nisso. O que tem no capítulo 8? Está muito fraco. O que tem no capítulo 8? Que espírito que é esse? O Espírito Santo. Você sabia que aqui no catecismo da Igreja Católica tem toda uma parte enorme do catecismo que vai tratar justamente disso. A vida no Espírito. O que é você ter uma vida no Espírito Santo e o que é você ter uma vida na carne? Uma vida na graça e uma vida no pecado. Um grande tema do catecismo, a vida no Espírito, Romanos 8. Estou terminando. Romanos 9 a 11. A salvação de Israel, dos judeus. Os judeus até hoje não aceitaram Jesus. Mas vai ter salvação para os judeus? Vai. Quando vai ser a salvação dos judeus? No fim do mundo, quando Jesus se manifestar na glória. Olha só que interessante. Tema da carta aos Romanos. Os capítulos 12 e 15, o que tem nos capítulos 12 a 15? Outro grande tema da doutrina católica, a moral cristã. E terminando o capítulo 16, que a gente viu um bocadinho, o final da carta, saudações e recomendações. Gente, eu sinto muito, porque o tempo é muito escasso. Vocês estão com vontade de voltar semana que vem, sim ou não? Tá bom, tá mais ou menos, vamos melhorar. Eu prometo que eu vou tentar melhorar, tá? Preste bem atenção agora. Vem aqui as minhas secretárias, Cris e Flaviane, por gentileza. Quem é que não veio semana passada e não pegou o dever de casa da carta aos Romanos? Vai levantar a mão e a Flaviane vai entregar de pressinha. Não é para levantar do banco. Tá? Isso. Vai de um lado, vai do outro. Quem não veio semana passada e não pegou o dever de casa da carta aos Romanos? Levante a mão.